01. A palavra história é bastante usada no cotidiano, em contextos diferentes. É comum ouvirmos frases como: a história daquele filme era cheia de mistérios, ou o incêndio do Museu Nacional destruiu partes das fontes sobre a história do Brasil. Em qual frase o termo história apareceu no sentido de ciência? E no sentido de ficção? Justifique sua resposta. Na frase, o incêndio do Museu Nacional destruiu partes das fontes sobre a história do Brasil, o termo história é usado no sentido de ciência. Isso porque se refere ao estudo sistemático e à documentação de eventos passados que são relevantes para o Brasil, uma disciplina que busca entender e interpretar registros e artefatos antigos. Por outro lado, na frase a história daquele filme era cheia de mistérios, o termo é utilizado no sentido de ficção. Aqui história se refere ao enredo ou trama de um filme, que é uma narrativa criada para entretenimento e pode incluir elementos imaginários ou fictícios que não são necessariamente baseados em fatos históricos reais. 02. As narrativas históricas são elaboradas com base em princípios científicos. Por esse motivo, não podem ser construídas fundamentadas na imaginação dos historiadores. Assinale VUF sobre as regras que fazem parte da metodologia da história. O historiador define um objeto de pesquisa que pode abranger acontecimentos sociais, a trajetória de uma pessoa, um livro, etc. Não é preciso um recorte temporal, ou seja, uma delimitação do período a ser estudado. Para analisar um fato do passado, é necessário reunir fontes, questioná-las e compará-las. Durante o processo de pesquisa, o historiador elabora hipóteses sobre o objeto de estudo, e estas podem ser refutadas ou servirem para se chegar a determinada interpretação. 03. O que significa texto histórico? Um texto histórico é um documento que contém informações importantes sobre um evento ou uma série de eventos que ocorreram no passado. Ele pode ser escrito por historiadores e é usado como uma fonte para entender e estudar a história da humanidade e seu processo de evolução. Através do estudo de textos históricos, obtém-se um conjunto de informações sobre processos e fatos ocorridos no passado que contribuem para a compreensão do presente. 04. O que é a historiografia? Historiografia é o estudo de como a história é escrita e de como nossa compreensão histórica muda com o tempo. Ela analisa as abordagens, metodologias e práticas dos historiadores ao longo da história, buscando entender as diferenças nas teorias e interpretações. Enquanto os eventos do passado são imutáveis, a maneira como eles são registrados e interpretados está sempre evoluindo. Novos historiadores trazem novas perspectivas e teorias que podem alterar nossa compreensão dos eventos históricos. 05. Explique com as suas palavras como um fato histórico pode gerar diferentes interpretações. Um fato histórico pode gerar diferentes interpretações devido a vários fatores. Aqui estão alguns motivos principais. Perspectiva temporal. Com o passar do tempo, novas informações e evidências podem surgir, levando a novas interpretações de um evento histórico. Contexto cultural. Diferentes culturas podem ter visões distintas sobre um evento, influenciadas por suas próprias normas sociais, valores e crenças. Objetivos do historiador. Os historiadores podem ter diferentes objetivos ao estudar um evento, o que pode levar a interpretações variadas. Alguns podem focar em aspectos políticos, enquanto outros podem analisar o impacto social ou econômico. Disponibilidade de fontes. A quantidade e o tipo de fontes disponíveis sobre um evento podem afetar como ele é interpretado. Eventos com poucas fontes podem ser mais suscetíveis a interpretações diversas. Teorias historiográficas. As teorias e métodos da historiografia mudam ao longo do tempo, e isso pode alterar a maneira como os eventos são interpretados. Viés pessoal. Todos os historiadores têm suas próprias experiências e preconceitos, que podem influenciar como eles interpretam os fatos. Por essas razões, um fato histórico pode ser visto sob diferentes ângulos e interpretado de maneiras distintas por diferentes pessoas ou em diferentes épocas. É importante reconhecer essa pluralidade de interpretações para ter uma compreensão mais completa da história. 06. Leia a frase abaixo. O historiador não deve julgar o passado como atrasado, mas, sim, compreendê-lo como um tempo com valores diferentes dos atuais. Como se denomina o processo de julgar o passado por meio de valores da atualidade? O processo de julgar o passado com base nos valores da atualidade é conhecido como anacronismo. Esse termo é utilizado para descrever um erro de interpretação que ocorre quando ideias, eventos, normas ou valores de um tempo são aplicados a outro, especialmente quando se atribuem características do presente ao passado. Imagine e escreva um exemplo de anacronismo cometido por um historiador durante
A análise de determinado evento histórico. Um exemplo de anacronismo cometido por um historiador poderia ser um historiador analisando as práticas médicas da Idade Média e criticando os médicos da época por não usarem antibióticos. Isso seria anacrônico porque os antibióticos só foram descobertos e utilizados de forma eficaz muito tempo depois, no século XX. Portanto, não seria justo julgar os médicos medievais por não adotarem uma prática que não estava disponível ou conhecida em seu tempo. 07. Que atitudes são esperadas dos historiadores em suas produções? As atitudes esperadas dos historiadores em suas produções incluem rigor, manter um alto nível de rigor nas pesquisas, utilizando fontes confiáveis e verificando informações cuidadosamente para evitar erros e imprecisões. Imparcialidade, esforçar-se para manter uma posição neutra e objetiva em relação aos eventos estudados, evitando ser influenciado por crenças e opiniões pessoais. Honestidade, ser honesto sobre o conhecimento que se tem, evitando fazer afirmações infundadas e sendo transparente quanto aos limites do próprio conhecimento. Contextualização, esforçar-se para colocar os eventos no contexto mais amplo da época em que ocorreram, considerando influências políticas, sociais, culturais e econômicas. Respeito às diferenças culturais, ser sensível às diferenças culturais e entender que normas e valores podem mudar ao longo do tempo, respeitando essas diferenças em análises. Essas atitudes são fundamentais para fornecer uma visão confiável e objetiva dos eventos históricos. 08. Por que o conhecimento histórico é mutável? O conhecimento histórico é considerado mutável por várias razões. Novas descobertas, à medida que novas evidências e documentos são descobertos, a compreensão dos historiadores sobre eventos passados pode mudar. Interpretações diferentes. Historiadores diferentes podem interpretar as mesmas fontes de maneiras diversas, levando a diferentes conclusões. Contexto social. A história é uma construção social e pode mudar conforme as sociedades se transformam. Avanços metodológicos. Novos métodos de pesquisa e tecnologias podem alterar a maneira como os historiadores estudam e compreendem o passado. Perspectivas diversas. A inclusão de perspectivas de diferentes culturas e grupos sociais pode revisar e expandir a narrativa histórica. Esses fatores contribuem para a natureza dinâmica do conhecimento histórico, que está sempre em evolução à medida que novas informações e abordagens surgem. 09. Diferencie os métodos de análise da macrohistória e da microhistória. A macrohistória. A macrohistória foca em tendências gerais e processos de longo prazo na história, associada a tradições científicas estruturalistas. Busca identificar padrões, conexões e causas fundamentais que moldaram a história em larga escala. Considera fatores como tecnologia, migrações, desenvolvimento econômico e eventos geopolíticos. B. Microhistória. B. Microhistória. Metodologia que considera fontes e narrativas alternativas. Valoriza aspectos do cotidiano, subjetividades, representações e linguagens de um determinado período. Diferencia-se da macrohistória ao focar em questões sociais e culturais em vez de grandes fatos e mudanças estruturais. Realiza uma análise intensiva de dados produzidos a partir de um exame minucioso de uma unidade social circunscrita. Essas abordagens oferecem perspectivas diferentes mas complementares para a compreensão dos eventos históricos. Enquanto a macrohistória oferece uma visão ampla, a microhistória permite um olhar detalhado e próximo aos indivíduos e suas experiências cotidianas. 10. A história é uma ciência que dialoga com outras áreas do saber para produzir conhecimentos. Tal abordagem recebe o nome de interdisciplinaridade. Sobre isso, assinale VUF nas afirmações a seguir. Os estudos sobre história dialogam somente com a geografia e a filosofia. A história é uma ciência que dialoga com outras áreas, a fim de compreender melhor as ações dos indivíduos ao longo do tempo. Os conhecimentos científicos da geografia são embasados em crenças míticas e religiosas. A geografia é uma ciência que auxilia a história a entender as relações entre os seres humanos e o meio em que vivem. A arqueologia contribui com os estudos históricos, pois analisa vestígios deixados por sociedades antigas. Os estudos filosóficos não contribuem com a história, pois lidam com conceitos que são irreais. A filosofia dialoga com a ciência histórica, pois explica conceitos importantes à compreensão das sociedades ao longo do tempo.